Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pela TV JCO nesta sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. E hoje nós vamos conversar aqui com o doutor Paulo, que é o advogado do deputado Daniel Silveira. Bem, nós temos os nossos convidados que eu já apresento, vou só resumir a pauta aqui, os principais pontos, né? Nós vamos então conversar com o doutor Paulo, vamos falar também sobre os partidos de esquerda, né, que estão entrando aí contra esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, esse decreto de graça em favor do deputado Daniel Silveira. E vamos falar também sobre a resposta de Bolsonaro a Temer. Tudo isso e muito mais será comentado pelos nossos convidados da noite. Renato, tudo bem? Boa noite. Seja Boa noite, bem-vindo. boa noite, André. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite ao Cláudio. Prazer sempre estar contigo. E ao brilhante advogado Paulo Faria, um guerreiro. Prazer também estar contigo, amigo. Boa noite aos amigos aqui presentes também. Cláudio Lessa, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Obrigado, André. Boa noite para você, boa noite para o Renato Gomes, boa noite para o doutor Paulo Faria, que é realmente para mim é uma honra estar participando desse programa na companhia dele. É uma figura exemplar para o mundo jurídico brasileiro. Perfeitamente. Uma boa noite para você que nos acompanha aí pelo chat. Fique à vontade, comente sem moderação, curta sem moderação e aproveite e compartilhe também o nosso conteúdo, tá? Guardei doutor Paulo aqui por último, porque eu já começo perguntando para o senhor, doutor Paulo. Primeiramente, boa noite, é um prazer ter o senhor aqui nesse momento tão importante e de tanto alívio, né, para as pessoas que têm algum senso de justiça, né? Pelo menos aquelas que têm um pouquinho de senso de justiça já conseguem sentir o alívio que aquelas que estão de fato entendendo o momento delicado do país estão sentindo nesse momento. Então, para nós é uma honra, um prazer ter o senhor aqui. Seja bem-vindo. Ah, tá. Liberou o microfone para mim. Bom, primeiro para quem não tem QI de ameba, né? Quem não tem QI de ameba está feliz e está o retorno da liberdade, né? Porque a liberdade do Daniel é a liberdade de toda uma nação e não só do Daniel Silveira. Eu quero aqui externar a minha honra imensa de participar dessa live, desse momento com o Cláudio Lessa, a primeira vez. Eu admiro o seu trabalho já há um bom tempo, o seu ponto de vista, a perspicácia nas suas colocações. E para mim é uma honra, grande honra estar aqui. Renato, novamente, prazer estar aqui com você. E Andréia, então, nem se fala, e grande profissional, todos que estão aí, a Alessandra e toda a equipe do JCO. Então, e você que está aí, do lado de lá, da telinha aí, vendo esse bate-papo aí, para a gente conversar um pouquinho sobre esse alívio, eu digo que é o indulto aliviante, né? Que é uma graça aliviante, um perdão constitucional discricionário do presidente da República, absolutamente constitucional, previsto no artigo 84, inciso 12, e que essas pessoas com QI de ameba, juristas, entre aspas, entendidos do direito, que deveriam todos fazer um retorno aos bancos da faculdade para entender o que é os princípios do direito, os princípios constitucionais, o que é a competência, o que é competência privativa. Acho que o pessoal não sabe o que é privativo. Porque o presidente da República nada mais fez do que exercer o seu papel de chefe supremo do Brasil, das Forças Armadas, da República Federativa do Brasil. Então, ele tem o poder discricionário de conceder indulto, graça, a uma pessoa, qualquer dos 213 milhões de brasileiros. E o que é mais interessante, ele sequer precisa estar condenado para receber a graça presidencial ou a clemência constitucional. Quiçá, como diz aí o Fachin, uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ele não precisa nem ser condenado para receber o perdão presidencial. Então, não tem que se falar nessa falácia saltitante, né, que tem aí de ADPFs, de arroubos, de
eu vou dizer um termo mais de faniquito, mimimi. Essa turma não tem outra coisa na vida senão fazer essas narrativas para poder, eles unidos, de uma coisa a gente pode ter certeza, eles são bem equipados aí para poder fazer um barulho. E aí hoje eu acordei com a palavra golpe. Aí eu fui ver o que é. O Bolsonaro deu golpe, pelo amor de Deus. Seguir a Constituição Federal não é golpe, é chamar a ordem constitucional no Brasil. Quem assistiu o julgamento e aquela risadinha, aquele deboche da subprocuradora e aquele deboche do Alexandre de Moraes, ali perceberam claramente que o Daniel estava sendo acusado porque ele ironizou, ele satirizou membros do Supremo Tribunal, membros esses que são as vítimas, que são os julgadores, que são os acusadores, que violentaram, estupraram a Constituição Federal e jogaram na lama, no lixo, um princípio chamado princípio acusatório, que onde o juiz não pode ser, ao mesmo tempo, juiz e acusador, e muito menos a vítima. Olha só, isso é subjetivismo. Então, o Daniel Silveira foi condenado de uma forma subjetiva, que aí, em outras palavras, suspeita. Todos ali estavam suspeitos, exceto Nunes Marques, até então, a infeliz surpresa, o nosso terrivelmente evangélico, que terrivelmente decepcionou. Então é isso, considerações iniciais. Perfeito. Bem, eu ia começar perguntando para o senhor, né, que o senhor, para o senhor comentar a respeito, o senhor já fez isso, já comentou então a respeito dessa concessão de graça do presidente da República em benefício do Daniel Silveira. E aí eu queria que o senhor também falou sobre a importância disso para a democracia, né, que não é só a liberdade do Daniel Silveira, é a liberdade de todos nós, né? O Daniel Silveira é um símbolo de tudo isso. E aí, eu queria que o senhor comentasse para a gente, foi muito bom o senhor, doutor Paulo, está em um lugar que a internet não está 100%, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Vamos ver se ele volta, porque tem uma pergunta importante aqui para ele, os nossos convidados também querem fazer perguntas. Enquanto isso, você vai comentando aí no chat. Aproveito para te convidar, se ainda não assinou o Jornal da Cidade Online, a fazer isso. Assine o Jornal da Cidade Online por apenas R$ 9,99 por mês. Se você já assinou, pode fazer mais uma assinatura e dar de presente para alguém, porque o valor é baixo e você tem conteúdo de excelente qualidade. Doutor Paulo, queremos saber o seguinte, como é que ficam os direitos políticos do deputado Daniel Silveira com essa decisão do STF, e logo em seguida com essa concessão de graça do presidente da República. Como é que fica isso? Andréia, é o seguinte, o artigo 3º do decreto, ele diz que a graça inclui as penas privativas de liberdade, que são os 8 anos e 9 meses, a multa e também as penas restritivas de direitos. Então, o presidente, de acordo com a ADI 5874 do Supremo Tribunal Federal, da lavra e relatoria do senhor eminente ministro e iluministro Alexandre de Moraes, o iluminado, né? O iluminado 2, que é o iluminado 1, é o Roberto Barroso. Então, esse ministro disse claramente que o presidente da República, ele teria a discricionariedade de estender os benefícios do indulto ao seu bel prazer e alvitre, ou seja, o que ele entendesse. Isso aí, quem disse isso foi Alexandre de Moraes. E aí o que o presidente fez? Estendeu. O que ele fez? Ele perdoou as penas de multa, as penas de liberdade, restrições de liberdade e as de restrição de direitos. E aí, o artigo 43 do Código Penal, ele diz que as penas restritivas de direitos são, no item 5 aqui, interdição temporária de direitos, ou seja, é uma pena restritiva de direito, por exemplo, você condenar uma pessoa e ela não poder mais ser candidata a nada. E aí, o que ocorre é que, com essa restrição de direito, o presidente estendeu esse benefício a todas as penas condenatórias que ele sofreu, o que incluiu as restrições de direito, no caso, o direito político,
Direito político é um direito do cidadão. Todo cidadão nasce com direitos. E aí, quando ele atinge a idade de 18 anos, que é a maioridade civil, ele também recebe de presente lá os seus direitos políticos para ele se candidatar a cargos eletivos. E aí, esses cargos eletivos, quando ele não pode se candidatar, ele teve restrição ao direito. E essa restrição está prevista no indulto, lá no artigo 3º. Por isso que quem diz que Daniel Silveira vai continuar inelegível é um burro. Essa é a palavra, burro jurídico. Precisa estudar o direito, precisa voltar para os bancos da faculdade, pegar o livrinho lá de direito, as normas de direito, os princípios gerais do processo penal, e para poder parar de falar besteira. Tudo isso, Lessa e Renato e Andréia, são narrativas. E a esquerda só sabe fazer narrativa, mimimi, faniquito, chilique. Meu Deus, é isso. Simples. Daniel Silveira está livre. Livre. Totalmente livre. Para o desespero de muitos. Lessa, você quer fazer uma pergunta ao doutor Paulo? De mais nada, eu quero primeiro render publicamente a minha homenagem, a minha admiração profunda pelo trabalho desenvolvido por este gigante da advocacia, o doutor Paulo Faria. Eu tive a oportunidade de ver apenas trechos ontem da sustentação oral dele. Eu fiquei profundamente emocionado com o destemor dele diante daqueles crápulas todos que ficaram caladinhos, foram incapazes de responder a qualquer coisa, a reagir a qualquer coisa, quando o doutor Paulo colocou tudo sobre a mesa, desde o primeiro momento até o último, todos os erros, as inconstitucionalidades, as anormalidades, as coisas horrorosas cometidas desde o primeiro momento. Dentro desse quadro, eu quero lembrar também uma frase do Benjamin Franklin, que diz o seguinte: quem quer derrubar a liberdade de uma nação deve começar por subjugar a liberdade de expressão. Isso é uma coisa muito importante da gente se lembrar, porque é assim que a Venezuela acabou, é assim que a Argentina está acabando, é assim que Cuba não existe, que a Coreia do Norte não existe, e etc, etc. A outra coisa que eu quero lembrar para vocês também, que é uma frase muito bacana que está circulando nas redes sociais, diz o seguinte: o indulto foi individual, mas a sensação de liberdade atingiu toda a nação. Eu quero perguntar para o doutor Paulo o seguinte: como é que ele vislumbra agora o futuro desse embate, dessa crise institucional criada muito justamente, com muita propriedade, pelo presidente Jair Bolsonaro, a partir dessa decisão canalha desse E quero lembrar também, eu não sei se vocês sabem, eu sou uma vítima desse indivíduo que ocupa o Supremo Tribunal Federal, tendo sido banido do Telegram por ordem dele, enfim, isso também eu me sinto companheiro numa escala muitíssimo menor do que a do Daniel Silveira, obviamente, mas eu me sinto irmanado aí nessa situação, e eu gostaria de saber dele como é que ele vê o futuro imediato, a médio prazo, dessa história toda criada em torno desse julgamento. Bom, Alessa, a médio prazo, eu diria para você que o Alexandre de Moraes e o STF elegeram Daniel Silveira ao Senado do Rio de Janeiro e reelegeram o presidente Jair Messias Bolsonaro para o próximo mandato, em primeiro turno. Então, essa é a minha visão muito, muito direta e objetiva, porque todo esse imbróglio criado pelo Supremo Tribunal Federal para poder mostrar de uma forma, e você foi vítima, e eu rendo as minhas homenagens e o meu apoio a você, e o que precisar estou à disposição, porque o que fizeram foi algo assim, fizeram com o Daniel, fizeram com você, jornalista, fizeram com o Roberto Jefferson, fizeram com o Wellington Macedo, com o Zé Trovão, o Oswaldo Eustáquio. Quem é o próximo da lista?
quem é aquele que pisar no calo e falar a verdade, porque hoje falar a verdade é crime. Exatamente. Né? É real news, que eles gostam de chamar de fake news, porque a verdade hoje é a pior arma contra esses cidadãos, chama-se verdade. O que eles fazem, calam. A própria visita do Alexandre de Moraes e do Fachin ao Arthur Lira, aquele covarde, para poder pautar o PL das fake news, já é a demonstração de quão de joelhos está a Casa Legislativa perante o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Então, perfeito. Eu entendo, só para finalizar, eu entendo que elegeram Daniel Silveira e reelegeram Jair Messias Bolsonaro. Perfeito, doutor Paulo. Renato, você quer fazer uma pergunta também? Fique à vontade. Oi, eu vou fazer uma pergunta assim, mas eu queria só fazer dar uns pitacos naquilo que o Paulo falou. Eu concordo com tudo que ele falou agora, né? Não tenho nada a acrescentar. Talvez se o presidente tivesse sido mais específico, né, quando falou de restrições de direitos, tivesse especificamente perda dos direitos políticos, né, eliminaria qualquer dúvida, mas que está dentro do que o Paulo falou, não dá margem a dúvidas de que também abarcou a extinção da punibilidade de qualquer coisa ligada à capacidade eleitoral passiva do Daniel, que é a possibilidade de se eleger a qualquer cargo eletivo. Em relação ao que vem depois, né, vou pegar o gancho do Lessa, que vem agora, é muito previsível o que vem agora. Né, porque hoje, ontem, o presidente deu um checkmate no judiciário. Eu nem falo cheque, deu um checkmate. Né, não há carta de recuo mais, não há possibilidade de retroceder. Agora a gente vai ver quem efetivamente tem o poder aqui na nação, que é o chefe de Estado. É um poder legítimo, tem um respaldo popular maciço e tem o respaldo das Forças Armadas na íntegra. Tá? Então a gente vai ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é muito fácil prever. Né? Eles vão dar uma canetada, pode ser liminarmente, eu não acredito, Rosa Weber dando liminarmente, mas vai jogar para plenário e vão lá de uma forma unânime, com exceção do Cássio Nunes, talvez do André Mendonça, talvez 10-2 ou 10-1 ou 9-2, e vão dar uma canetada no decreto do presidente da República. O presidente da República, como chefe de Estado, ele vai usar outras cartas que ele tem na manga. Por exemplo, juízes suspeitos produzem decisões nulas. Decisões nulas, né, não são cumpridas pelo chefe de Estado. Porque o Código de Processo Civil e Penal, no caso penal, a questão da suspeição se aplica também aos ministros. Eles que apenas por abuso de autoridade não se consideram suspeitos e continuam agindo politicamente. Então, o presidente da República, reconhecendo a nulidade do que vier ali, ele vai ignorar a decisão que vier de lá e vai fazer valer, se precisar, usando a força militar, o cumprimento do decreto dele. Se precisar, inclusive, retirando pessoas de determinados assentos bonitos, assentos confortáveis, assentos que a gente vê aqui de fora como sendo ali assentos de reis. Isso é presumidamente, eu diria que é presumidamente o que vai acontecer, em função de uma certa certeza da impunidade dos que estão lá. E, consequentemente, a gente vai ter um sistema eleitoral limpo, eleições limpas. Daniel será eleito o senador mais votado da história do Rio de Janeiro, e tudo indica que tem bastante chance de ser presidente do Senado Federal ano que vem. Pegando esse gancho, uma pergunta para o Paulo, que eu gostaria de saber, é o seguinte, uma curiosidade minha, uma coisa que a gente já vem batendo aqui. A gente está com o Estado de Direito na lona. A gente vive uma ditadura da toga, né? E quando se fala em Estado de Direito, é mera retórica. Tá? É difícil as pessoas entenderem que a gente vive no Estado de não direito, mas a gente está com o Estado de Direito rompido. No Estado de Direito rompido pelo Poder Judiciário, a gente sabe que não adianta acionar o próprio Judiciário para resolver os problemas. Nesse caso do Daniel, especificamente, porque o Judiciário foi o caçador do deputado, caçador com C cedilha, né, e ainda tenta ser o caçador com 2 S. Né? Se o tribunal é suspeito para julgar o deputado, eu queria saber o seguinte, mas o Paulo saiu, né? A internet dele está bem instável. Vou esperar ele chegar, então eu termino, né?
Ele ia ficar conosco uns 15 minutos, porque ele tem outro compromisso, mas a internet parece que não vai deixar ele retornar. Não vai Ele deixar voltou rapidamente e saiu, né? Olha ele aí, ó. Voltou de Vai novo. lá, Renato. Vou sintetizar a pergunta, é o seguinte. No Estado de não direito, onde o tribunal que rompeu, né, com esse Estado de direito e persegue politicamente, persegue assintosamente, né, aqueles que eles consideram ameaças futuras, que é o caso do Daniel Silveira, a gente sabe que qualquer recurso jurídico tradicional previsto nos códigos de processo feito para esse tribunal está fadado ao fracasso, né, porque eles julgam como eles querem, não fundamentam absolutamente nada, ignoram todas as objeções e fica por isso mesmo. O que eu cogitei é o seguinte: o artigo 5º, inciso 34 da Constituição, a linha A, é uma garantia fundamental de todo indivíduo recorrer aos poderes públicos para defender seus direitos contra arbitrariedades e abuso de poder. Se é o judiciário o causador do problema, sobretudo em sendo a Suprema Corte o causador do problema, eu queria saber o seguinte: já se cogitou, na academia não se cogita, ninguém sequer vislumbrou isso, mas já se cogitou a fazer um pedido, um direito de petição ao chefe de Estado, apresentando todas essas coisinhas bonitinhas que você apresentou lá no tribunal, para eles avaliarem e ainda te multaram, levar isso para o chefe de Estado e pedir para ele resolver esse problema, com base no artigo 78 da Constituição? É um compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição. Ele tem ferramentas de sobra para restaurar a ordem no país. Eu queria saber se você chegou a cogitar isso, né, se já chegou a pensar nisso. É uma coisa que a gente já vem defendendo, plenamente factível, que a presidência da República é um poder público inquestionável e tem poder constitucional para resolver o problema. Olha, por esse lado, por essa ótica, não, porque é preciso, andorinha só não faz verão, né? Então é preciso um conglomerado. Nós estamos aqui acabando de fundar a Associação dos Advogados de Direito do Brasil, uma associação de viés, não é radical, mas é assim, o requisito básico é ser conservador, respeitar a família, todos os princípios básicos do direito, cristianismo, ou seja, a religião judaico-cristã, ou seja, respeitar todas as religiões, tudo. Então, é uma possibilidade, porque a Constituição Federal ela tem algumas ferramentas, mas o próprio Supremo Tribunal Federal ele cria outras ferramentas que bloqueiam essas tentativas de chegar até eles para poder colocá-los no eixo. É o sistema, né, o check and balance, né, que o Alexandre Moraes gosta muito de arrotar esse check and balance para poder destruir o inglês dele, mas é que nós temos um problema, é um Senado Federal acovardado. E não adianta você ter o direito de petição sagrado da Constituição e o direito de recorrer ao Poder Judiciário, que é a inafastabilidade da jurisdição, para poder defender o seu direito contra abuso de poder, contra violações dos seus direitos. Isso, no meu caso, eu sofri uma penalidade porque eu recorri de uma decisão esdrúxula dele. Ele me multou em R$2.000 a cada embargo, foram 5 embargos. Isso, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, recebi hoje a ligação do Procurador-Geral que o presidente do Conselho determinou que fossem tomadas todas as providências cabíveis para defender as minhas prerrogativas, que não são minhas, são de toda a advocacia, porque isso abre um precedente perigoso. Multar o advogado por recorrer, por que não multou o advogado, colega meu, do Cristiano Zanin, que é o advogado do Lula, que fez um recurso a cada 2 dias, 365 dias do ano, por 2 anos consecutivos, ele fez mais de 400 recursos. E ele não foi multado, pelo contrário, ele ganhou lágrimas de crocodilo de um ministro do STF, e eu não ganhei lágrimas, eu ganhei multa. Mas eu dispenso as lágrimas, viu, Lessa? Eu dispenso lágrimas, dispenso vênias, dispenso tudo. Então, essas armas, essas ferramentas constitucionais, elas são bonitas, lindas, maravilhosas, ali na letra. Mas aí você chega para apresentar, vai apresentar para quem? Do chefe supremo da nação? Hoje eu já teria coragem de apresentar esse tipo de petição ao chefe supremo da nação, porque eu sei que ele está jogando as 4 linhas, ele vai respeitar a Constituição, mas vai recorrer a quem? A quem? Então, o que nós temos que fazer? Temos que mudar a composição do Congresso para poder
ter uma chance de mudança a médio prazo da Constituição Federal para poder trazer de volta, chamar o feito à ordem, trazer de volta o respeito à Constituição Federal. Como eu disse no dia 20, Vossas Excelências devem respeitar a Constituição. Caso respeitem, Daniel Silveira deve ser absolvido, porque a Constituição veda lá a censura, a Constituição veda a perseguição, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, mas só pessoas da direita estão sendo violadas, estão sendo perseguidas. Você mesmo, Cláudio, pode ser ou não da direita, da esquerda, tudo, mas todos têm o mesmo direito. Se todos são iguais, por que só você foi banido do Telegram? Por que tem tanta gente com discurso de ódio? Aquela procuradora que esfaqueou um boneco lá malhando Judas. Eu nunca vi malhação de Judas com esfaqueamento. Coisa louca. E ainda é procuradora-geral do Estado, do Ministério Público do Estado do Maranhão, dirigida por um comunista, que diz ao tempo todo que nós somos os reis do gabinete do ódio. Eu nunca vi nenhuma pessoa de direita esfaquear o Lula, o boneco do Lula, para dizer que está malhando Judas. Então, nós não fazemos isso, nós somos pessoas de bem. Agora, a Constituição Federal ela está sendo estuprada, violentada, aviltada e jogada na latrina. Eu digo até de forma jocosa que a Constituição Federal não passa mais que um rolo de papel higiênico usado. Então, nas palavras, inclusive, pegando as palavras de Ferdinando Lassalle, que lá disse claramente que a Constituição era uma mera folha de papel. Eu hoje acredito que ela é uma mera folha de papel. Então, a gente precisa mudar, principalmente a composição do Senado, a composição do Congresso, para poder mudar essa situação. Caso contrário, sem chances. Perfeito. Doutor Paulo, queremos agradecer a sua participação aqui hoje. Muito bom ter o senhor aqui nesse momento, como já disse e reitero, tão importante para a democracia brasileira. Um prazer ter o senhor aqui mais uma vez. Espero que volte outras vezes. Está sempre convidado. Não está ouvindo? Postura apresentada. Se o Paulo Faria puder, por gentileza, antes de ir embora, falar alguma coisa a respeito da postura demonstrada hoje pelo jurista Ives Gandra Martins a respeito de uma possível intervenção pontual dos militares. Eu gostaria de ouvir a opinião dele, por gentileza. É porque o Ives Gandra, ele é um estudioso, ele é um garantista, ele é um constitucionalista, legalista, ou seja, ele é uma pessoa formidável porque ele fala com tanta maturidade jurídica, com tanto conhecimento, que a gente fica até infinitamente menor. Mas a questão maior aí chama-se garantia da lei e da ordem, chama-se poder moderador, e isso é um remédio constitucional que está no artigo 142, e que, a qualquer momento, quando há uma ruptura institucional iminente, como no caso, e aí é uma queda de braço entre dois poderes constitucionais, quem tem esse poder para poder regular essa briga, e eu digo que não é uma briga, que eu diria que é uma insistência na ilegalidade dos membros do Supremo Tribunal Federal, insistência, porque eles já foram avisados que eles estão trabalhando fora das quatro linhas. E aí o presidente, ele como chefe supremo, ele pode, ao momento que ele achar mais prudente, para poder restabelecer a lei e a ordem, ele pode, sim, decretar aí a questão da intervenção, não intervenção federal, mas ele pode chamar a ordem e, inclusive, invocar o artigo 142, que aí as Forças Armadas vão tomar o seu papel de poder moderador. E não é o STF que é poder moderador, não. Ele está sendo o poder destruidor do Estado Democrático de Direito, o poder que está colocando em xeque uma coisa importante, Lessa, que chama-se segurança jurídica. Hoje nós não temos segurança jurídica, porque eles não respeitam nem as próprias decisões deles mesmos. Exatamente. Eles mudam a todo tempo. Então, exatamente, isso é importante para deixar claro que o poder moderador, ele está previsto na Constituição Federal, ele não é crime você falar disso, não é crime você, até então não era crime você querer que tivesse um outro poder para poder exercer.
Então, o poder moderador é constitucional. Então, ele é legal e, quando há ruptura, como no caso, ele tem que ser, porque senão vai entrar em colapso total o sistema, a democracia. Não é essa falsa democracia que pintam aí, não, da esquerda, porque essa democracia chama-se sistema, establishment. Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado. Aí. Obrigada, doutor Paulo. Lessa. Um abração grande. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, Andréia. Até mais. Tchau, doutor Paulo. Volte outras vezes. Doutor Paulo, ele veio hoje participar conosco, foi uma gentileza que ele nos fez, né? Porque ele estava com o tempo bem apertado mesmo. Então, foi um prazer tê-lo aqui. Mas hoje ele estava correndo, acaba não dando tempo da gente estender tudo que a gente gostaria de perguntar. Afinal de contas, o assunto é extenso, né? André, diga. Posso fazer um comentário em relação ao que o Lessa perguntou? Sim. Olha, essa questão, eu particularmente não gosto dessa expressão poder moderador. Porque, primeiro, que não tem na Constituição atual. Segundo, que as Forças Armadas, para entrarem em campo atualmente, não seria para moderar absolutamente nada. Seria para resolver problemas já existentes, já diagnosticados por elas e pelo chefe supremo das Forças Armadas. Então, eles entrariam para resolver. Né? E resolver não significa, olha só, amiguinho, não faz isso não que está feio. Você já cometeu uma centena de crimes, não faz mais não, senão a gente vai ter que pegar você. Ou seja, moderar significa o seguinte, fazer vista grossa para um monte de lambança que já foi concretizada, né, para tentar manter tudo em paz. Isso, para mim, é a leitura de moderação. Eu não vejo dessa forma. As Forças Armadas, para entrar, é para resolver problemas que atualmente não têm solução com base no que está escrito, com base no que é previsível no sistema, seja na Constituição, seja nas leis especificamente. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando se diz que o presidente da República, se invocar lá o artiguinho 142, ele não pode atuar, ele sai de cena, isso é muito relativo. Primeiro que não tem nada escrito a respeito. A Lei Complementar 97 e 99, ela diz o seguinte, quando o presidente, né, ele usa a garantia da lei e da ordem, ele delega, ele transfere poderes para aquele que ele designar como executor da medida. Normalmente é o ministro da Defesa e os comandantes militares que planejam e executam o que for necessário para restaurar a ordem. Necessário. Né? Ou seja, vamos entre aspas, que é um vale tudo necessário dentro do que seja ali suficiente, né, de uma forma menos drástica possível para colocar a normalidade institucional de volta. Então, quando se fala o presidente da República não pode agir diretamente, não é bem assim, não tem absolutamente nada escrito. Isso aí pode ser uma doutrina. Uma doutrina não significa que tenha força de lei. Doutrina é coisa de academia. Coisa de academia. Quanto mais credibilidade você tem, mais influência perante aqueles acadêmicos, perante alunos, perante estudantes, você vai ter. E aí você começa a lastrar isso de uma tal forma, chega para pessoas que não têm formação jurídica, as pessoas absorvem aquilo como sendo uma verdade absoluta. Então, aqueles 3 numerozinhos que tem lá na Constituição é para resolver. E hoje, tranquilamente, da mesma forma que no exercício da legítima defesa, a gente não há regras prévias estabelecendo o nosso passo a passo, porque cada caso é um caso, envolve uma circunstância indefinida, né, em cima de fatos da vida, mesma coisa vale para o presidente da República e as Forças Armadas. Como é que se garante a lei e a ordem? Como é que se garante os poderes constitucionais, a defesa da pátria, a soberania nacional, a Constituição? Será diagnosticado, vai se fazer um planejamento e vai se resolver. Se precisar arrancar gente das suas posições, será arrancado, esse pessoal será arrancado. Se precisar criar uma regra específica para tapar um buraco, será criada. Porque sem Forças Armadas, garantido o regime democrático, nós jamais teremos porque hoje a gente vive numa ditadura. Perfeito. Bem, a produção separou aqui um videozinho a respeito dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro, né? O doutor Paulo explicou que ela foi baseada, inclusive, em decisões anteriores dos ministros, né? Dentre eles, o Alexandre de Moraes. Então, nós vamos assistir a um vídeo que a produção separou e depois eu quero o comentário de vocês a respeito dessa situação. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como várias
os parlamentares também não gostam muito, né, quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições de contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Perfeito, então. O Alexandre de Moraes explicando o que é o indulto, né, ou graça, né? E eu quero saber de vocês o seguinte, diante de tudo isso que foi dito, diante do que o doutor Paulo nos explicou aqui, Lessa, você acha que o STF vai tentar derrubar o indulto? Vale lembrar que outros ministros da Corte reforçam a fala, né, em falas antigas, reforçam isso que foi dito pelo Alexandre de Moraes, né? Sempre no mesmo sentido. Pois é, André. Inclusive, eu tenho até um recortezinho que eu tomei nota aqui para falar com vocês, justamente disso, de um julgamento antigo. A ministra Rosa Weber também defende a importância do indulto presidencial. Curiosamente, ela foi a sorteada para tratar daquela presepada, daquele partideco rede, de um bando de imbecis desocupados que resolveu, mais uma vez, correr para a barra da toga do Supremo para reclamar, etc., do problema que o presidente Bolsonaro criou ao fazer esse indulto. Agora, é preciso lembrar, André, quando a gente vê toda essa história, eu, por exemplo, me lembro de quando eu era criança, eu li uma história a respeito de um rei que era totalmente desequilibrado mental, e ele era muito vaidoso, e ele queria vestir roupas maravilhosas todos os dias, etc., etc., então o costureiro só faltava ficar louco para poder satisfazer os desejos do rei e aquela coisa toda. Um belo dia, o costureiro, já não sabendo mais o que fazer, resolveu deixar o rei pelado, sem nada. E aí convenceu o rei, que era um desequilibrado mental, que ele estava maravilhoso, que a roupa era estonteante, etc. e tal. E aí o rei resolveu desfilar na rua. Bom, desfilando na rua, todo mundo atônito e a propaganda correu de que ele estava vestido de uma maneira exótica, maravilhosa e tal, mas o cara estava pelado na realidade, até que um menino inocente vira e fala: ué, o rei está nu. E aí, quer dizer, a inocência furou todo o balão daquela história toda. O que eu vejo nessa situação toda, André e telespectadores, é isso. Esse indivíduo, A. de Moraes, que está ocasionando toda essa problemática no Supremo Tribunal Federal, isso é uma opinião. Opinião não é crime. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada. É uma opinião pessoal. Não é acusação, não é calúnia, não é difamação, não é coisa nenhuma. Ele está... a questão do rei está nu. Para mim, eu estou vendo como um menino... Esse sujeito é um desequilibrado mental. Ele é totalmente desequilibrado mental. Além do que, tem problemas graves espirituais, como a gente pode ver pelas exibições de ódio e manifestações de carga negativa que ele expele para todo lado. Quer dizer, isso aí é o fruto de toda uma condição. Você vê, ele falou uma coisa há um tempo atrás, e agora como é que ele vai dar um cavalo de pau em cima do que ele disse aí, que vocês publicaram essa declaração dele peremptória, garantindo
irrestritamente o poder do indulto ao presidente da República privativamente, com todos os Fs e Rs. Como é que ele vai fazer agora? Fica aí a questão. Perfeito. Antes de passar para o Renato, a gente tem um tweet aqui do presidente Jair Bolsonaro. Vamos mostrar esse tweet. Ele respondendo, então, uma sugestão do Temer. O Temer anda todo saidinho, né? Ele acha que é o conselheiro, assim, não sabia que tinha esse cargo, né? Aqui na República, né? Tá aí, então, o presidente postou essa matéria aí da CNN, né? Temer sugere que Bolsonaro revogue perdão a Silveira e aguarde conclusão do julgamento. E aí o Bolsonaro colocou não. Bem objetivo, bem objetivo. André, vamos e venhamos. Esse Michel Temer, ele não tem estatura moral para fazer sugestão a ninguém, ainda mais numa situação como essa. Quer dizer, ele é um sujeito que faz parte daquele grupo de velhos canalhas da República Federativa do Brasil que deveriam estar já à deriva, já estão no estaleiro, guardadinhos, escondidos, para ninguém nunca mais ouvir falar deles. Quer dizer, é muita cara de pau, é muito óleo de peroba naquela testa dele para poder sair com uma história dessa. Me desculpe, mas não dá, entendeu? Não dá. Renato, queria ouvir você aí sobre essa objetividade do presidente. Também gostaria de perguntar a você, diante dessas falas, né? Inclusive o Lessa citou aí o exemplo da Rosa Weber, que também discursou nessa mesma linha do Alexandre de Moraes, defendendo ali a prerrogativa do presidente em conceder indulto, graça, né, a alguém. Você acha que eles podem querer derrubar aí esse decreto do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu vou comentar a questão do Temer, que é mais rápido primeiro. Imagine o presidente que nunca jogou boliche. Ele está 3 anos e meio treinando para jogar boliche. Para jogar boliche e fazer um strike na primeira jogada, quando estiver valendo o jogo. O presidente está com a bola na mão, os pinos todos bonitinhos. E na hora que ele vai arremessar, chega o Michel Temer. Não, presidente, segura um pouquinho. Não, calma, eu treinei 3 anos e meio, meu amigo. Sai fora, agora já era. Tinha que ter falado lá atrás, agora não me perturba, não. É mais ou menos assim que eu vejo. O presidente está para fazer o strike. Não vai ser ninguém, ainda por cima, que pertence ao outro grupo, que vai impedi-lo de fazer o strike e colocar ordem nesse galinheiro que a gente vive hoje. Segundo ponto, por que os ministros fazem isso? Por que eles realmente acreditam que eles vão mexer no decreto do presidente? Não se vendeu a ideia de que o tribunal tem a última palavra sempre? Não se repete isso o tempo inteiro? Ninguém pode que o Supremo. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Se você repete essa papagaiada, né, independente de analisar a pertinência disso, o conteúdo da decisão judicial, se você repete isso incessantemente, né, se você aprende isso na faculdade, o pessoal do direito vê dessa forma também, você pega a gente do Ministério Público e da magistratura, eles veem dessa forma também, a grande maioria, quanto mais os leigos aqui de fora. O presidente da República que não tem formação jurídica, ele escutou isso a vida inteira. Os militares que não têm formação jurídica escutaram isso a vida inteira. Então se criou uma aura de intocabilidade desse pessoal que eles realmente acreditam que eles podem fazer qualquer coisa, independente de eles fundamentarem a decisão com a receita de miojo ou com o hino do Flamengo. É o que acontece hoje no Brasil. Então, para eles dar uma canetada, fazendo um cavalo de pau numa jurisprudência, eu diria, muito bem construída, bonito o voto do Alexandre de Moraes, invejável, mostrou que ele tem conhecimento para estar no Supremo Corte, mas não tem sabedoria. A Constituição exige notável saber. Nenhum deles tem notável saber. Mas aí, então, eles não tendo compromisso com a coerência, tendo compromisso só com um projeto de poder, é óbvio que não vai ser nenhuma vergonha para eles darem um cavalo de pau. Acontece que ele tem que combinar com os amigos russos, como dizia o Garrincha. Né? Ou melhor, tem que combinar com um certo capitão, com uma porção de coturnos, uma porção de guarda-chuvas. É só isso, esse é o probleminha. Porque que eles vão tentar, eu não tenho dúvida, porque a soberba toma conta hoje da nata da política, da nata dos poderosos do país. E quando você está no andar muito alto, né, tem uma hora que, quando acontece uma coisinha muito importante, o tombo é grande, mas é grande e machuca muito. Então, é a forma como eu vislumbro o desenrolar dessa situação.
Veja a tranquilidade do presidente. A gente vai comentar daqui a pouco. Veja a nota do general Eduardo Barbosa hoje, né, uma nota ali extremamente simbólica e contundente pelo conteúdo. Então, as coisas estão encaminhadíssimas, seguem um script e militar não dá ponto sem nó. O presidente da República avisou, militares não dão aviso, eles analisam o contexto, eles sabem a hora de agir. É a tranquilidade que a gente necessariamente deve ter e deve confiar, ninguém tem que duvidar disso. Perfeito. Vamos então para a nossa próxima pauta, né? Rede vai ao STF contra indulto de Bolsonaro. Rosa Weber é a relatora do caso. Bem, a gente fala da rede, porque a gente logo lembra de Randolfo Rodrigues, né? A gente lembra daquela pessoa, assim, histérica, né? Eu fico imaginando Randolfo Rodrigues saracoteando pela casa, indignado, gritando, mas enfim. Foi só uma viagem aqui, gente, nem sei por que eu falei isso. Mas não foi só a rede quem entrou com esse pedido, né? O PDT também entrou, assim como o Cidadania. E a Rosa Weber foi sorteada nesta sexta-feira como relatora das ações, né, da Rede Sustentabilidade, do PDT e do Cidadania contra o indulto de graça, da graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Bem, nós mostramos aqui o vídeo, né, do Alexandre de Moraes falando a respeito, né, de indulto e graça, e a Rosa Weber também já falou nesse sentido. Renato, como é que você... Vou começar pelo Lessa. Lessa, como é que você acha que a Rosa Weber vai agir aí diante dessa situação? Olha, se ela tiver um pingo de vergonha naquele rosto loiro dela lá, aquelas feições germânicas dela, ela vai ficar quietinha e falar, olha, vamos desconversar, isso aqui está muito bacaninha, mas não dá certo, vamos jogar para o lado, vamos arquivar essa bobagem, vamos deixar para lá e vida que segue. Porque se ela resolver bancar a engraçadinha, vai se criar uma crise institucional de graves proporções aqui no Brasil, e aí sim, tudo isso que foi discutido até agora, falando de artigo 142 e de apelação disso e entrada daquilo e virada daquilo, pode muito bem acontecer e para esse pessoal não vai ser muito agradável o que vai sobrar para o lado deles. Eu imagino, quer dizer, estou aqui só conjecturando, mas eu penso que é preciso deles terem a cabeça fria e perceberem, bom, nós demos um passo maior que a perna, então agora é hora de recuar. É aquela história, há uma hora de recuar, há uma hora de atacar. Eles vivem atacando, agora talvez tenha chegado a hora deles recuarem estrategicamente até e ficarem no quadrado deles, porque a coisa pode piorar muito. Essa questão do deputado Daniel Silveira pode se transformar, pode significar o estopim de uma grande explosão que venha por aí e que não vai dar muito certo para eles, não. Essa é a minha opinião, minha sensação. Quer dizer, eu não sou vidente, minha pedra ametista, enfim, aquela história lá. Nada disso, eu não sei prever o futuro, mas eu sinto que a batata está assando para esse pessoal. Perfeito. Renato, você falou aqui sobre os militares, né? E aí eu quero ler aqui a nota, então, antes de passar para você, sobre essa nota do Clube Militar, né? Esperança Democrática é o título. E eles dizem o seguinte: na noite do dia 20 de abril, a nação assistiu atordoada um julgamento político, inconstitucional e imoral, com o intuito de cercear o sagrado direito universal da liberdade de expressão, fundamento pétreo de uma democracia. Felizmente, no dia seguinte, respaldado em vontade popular referendada na eleição de 2018, um decreto presidencial legítimo e fundamentado em preceito constitucional estabeleceu o Estado de Direito, constantemente ignorado por alguns ministros da Suprema Corte, com suas interpretações parciais
e antipatrióticas, alinhadas com o pensamento de políticos de esquerda, que insistem no retorno ao poder de criminosos, mas que não convencem nem o pior estudante de direito. Lamentável, temos no Brasil ministros cujas togas não serviriam nem para ser usadas como pano de chão pelo cheiro podre que exalam. Parabéns ao Brasil por comemorar seus 522 anos de descobrimento com renovada esperança de que a verdadeira democracia há de prevalecer, Brasil acima de tudo. Peço desculpas aí, peço vênias por umas falhas aqui, gente, porque eu estou aqui sem lente, a letrinha estava desse tamaninho. A pessoa é cega, né? Míope e astigmatismo. Renato, além dessa nota, eu já vou trazer aqui outros assuntos, que aí você já comenta tudo, né? Porque nós tivemos aí, por exemplo, o Brasil 247, postando um texto com o seguinte título: Ministros militares estão eufóricos com perdão concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira. Ordem no governo é não recuar na guerra contra o Supremo Tribunal Federal. E aí tem uma outra matéria agora do Globo, né, da Andréa Sadi, da Globo News, e ela diz o seguinte aqui, o título: Decreto de Bolsonaro teve aval de militares que tentam retomar espaço conquistado pelo Centrão. Integrantes das Forças Armadas que fazem parte do governo estão irritados com a corte por conta da divulgação de áudios sobre tortura militar e com a decisão que anulou condenações da Lava Jato, liberando candidatura de Lula. Por isso, comemoram perdão concedido pelo presidente ao deputado bolsonarista. Passo para você, Renato. Olha, a primeira nota do general Eduardo. O general Eduardo é uma pessoa muito séria, hiper educado. Eu prezo bastante o general, gosto muito dele. A gente conversa com ele, você não imagina como ele é um cara polido, né? Até escorregadia às vezes. Mas ele, com essa nota, que como presidente do Clube Militar, ele retrata o sentimento militar, né? Eu vou dizer, eu não vou falar unânime, porque tem sempre algumas ovelhas negras, mas a essência do pensamento militar hoje, do sentimento, né, que é um sentimento, aquele sentimento que está ali, ele está muito pressionado, é um sentimento de angústia pelo que está acontecendo. E ele, com a nota, ele retratou isso, ele expressou o que a caserna está pensando hoje. A caserna está com a faca nos dentes, é isso. Só que ela não vai tomar nenhuma decisão precipitada e vai deixar os soberanos, né, os reizinhos, enfiarem os pés pelas mãos. Pode ver que o decreto do presidente foi um decreto extremamente cirúrgico, extremamente pontual. Ele poderia ter atacado, por exemplo, a nulidade completa do processo penal que condenou o Daniel, poderia ter atacado várias outras coisas, utilizando outros fundamentos, ele não fez. Então, ele indultou, né, concedeu a graça, passando uma peneira em cima de todas as ilegalidades, atacando exatamente o problema que estava angustiando a maioria da população, como ele falou, um clamor popular que pedia uma ação. Né? Então, ele atacou exatamente isso, deixou o Daniel livre para seguir a vida como parlamentar e futuramente como senador e presidente do Congresso Nacional. Então, a nota do general, eu diria, foi precisa para o momento, foi muito pertinente ao momento. E pegando o gancho em relação à questão do Supremo, né? Qual é o limite de atuação para eles? Né? Qual é o limite de atuação? Por que eles fazem o que fazem? Além de terem a certeza de que tem a última palavra sempre, eles realmente acreditam nisso, eles têm o aval da imprensa que joga do lado, tem o aval praticamente da classe política, desse pessoal que domina o país desde a chamada redemocratização. Ele tem aval de todas as instituições, sejam públicas ou privadas, né, pelo menos a grande maioria dos profissionais que atuam, e eles se valem de narrativas. Se as pessoas não entendem o direito, né, realmente acreditam no que os chamados especialistas falam, esses que vão na Globo, que vão nas outras emissoras falar um monte de lixo, né, falar um monte de achismo, coisas insustentáveis, avalizando essa podridão que a gente vive hoje, é óbvio que eles se sentem seguros para insistir na única arma que eles têm. Única arma, ativismo judicial, para reinventar a roda
e tentar enquadrar o presidente no artigo 85(7) da Constituição. Comete crime de responsabilidade o presidente da República caso descumpra ordens judiciais. Só esquecer um detalhe. Ordens judiciais precisam ser lícitas, válidas. Ordens judiciais criminosas, o presidente da República tem o dever de pegá-la e jogar na lata de lixo. O que ele vai fazer daqui por diante, nitidamente, em função da seriedade com que ele está levando a situação. Não está para brincadeira o presidente da República no momento. Está aí a forma como eu vejo esse cenário. Não sei se eu esqueci de comentar alguma coisa em relação ao que você perguntou. Não, era mesmo para você fazer um apanhado aí de tudo isso. E eu quero que o Lessa faça o mesmo a respeito aí dessa nota do Clube Militar e também dessas outras notícias aí, fazendo alarde mais uma vez, né, em relação aos militares. Falou em militar, a esquerdalha dá uma sacudida, né, Lessa? Esquerdalha pira, né? Não, André e Renato, eu quero abordar essa questão do Clube Militar por um outro ângulo que eu venho observando já há alguns anos, não é de hoje, não. O Clube Militar, ele é basicamente, eu não entendo muito, eu confesso a vocês, que eu não entendo muito das entranhas da vida militar, da vida dos quartéis, como é que a coisa se organiza e etc. Mas eu tenho a impressão que o Clube Militar, por exemplo, ele agrega o pessoal já reformado, o pessoal que já está fora do serviço ativo. Pegativa também, Cláudio. Pegativa também, né? Pegativa também. Pois bem, mas o que acontece é o seguinte, há vários anos eu tenho observado a seguinte situação. Em momentos de crise pontual, os militares soltam notas estrondosas, com trovões, trovoadas, relâmpagos e coisas, e termos contundentes, e a coisa agora não vai acabar, vai quebrar, etc. e tal. E aí morre o assunto. É um morde-a-sopra, vamos dizer. Quer dizer, eu não sei se essa nota se enquadra nesse ritmo, ou se ela pode estar sinalizando uma alteração de rota dos militares que agora, como o Renato está dizendo, que envolve também o pessoal da ativa, poderiam estar mais influentes lá dentro e mais engajados em demonstrar a posição deles com relação ao que está se passando. Porque antigamente a gente sempre viu notas desses clubes militares falando estrondosamente a respeito das coisas, falando de uma maneira assim, que você, poxa vida, agora vai fechar tudo. E não acontece nada. É só uma falação. Coisa. Muito boa a nota, achei muito boa, muito, muito pertinente. Tudo que o general de divisão Eduardo José Barbosa escreveu aqui, eu assino embaixo, não tem problema. Mas eu quero ver consequência disso aí, entendeu? Eu quero ver se vai haver aquela união em torno do presidente da República, uma união sólida e perceptível a respeito disso. Agora, passando para a extrema imprensa, André, mudando de assunto rapidamente aqui e falando dessas notas de Brasil 247, Globo Lixo e outras coisas, isso aí você vê que é o desespero da esquerdalha, muda com tudo que é como você falou em militar, falou em colocar ordem na casa, falou em acertar os ponteiros, em ajeitar as coisas, eles ficam arrepiados, eles não querem saber disso. Eles querem o caos, eles querem a bagunça, eles querem a destruição da vida familiar, eles querem a destruição dos costumes, do respeito à bandeira. Hoje mesmo eu vi um vídeo, parece que o presidente Bolsonaro estava lá em Porto Seguro, na Bahia, e apareceu lá um bando de índios e tinha uma bandeira brasileira gigante, assim, bem grandona, pendurada não sei aonde, lá numa parede, não sei o quê, e aqueles canalhas começaram a jogar tinta vermelha na bandeira, e jogando tinta vermelha na bandeira, e jogando tinta vermelha, e ninguém ali para descer uma borracha nas costas daqueles caras, prender aquele povo, fazer nada. Aí os caras acabaram arrancando a bandeira de onde estava, embolaram ela e tal, e continuaram fazendo aquela algazarra.
e não tem uma polícia, não tem coisa nenhuma, não tem um exército, não tem nada para chegar ali e descer a borracha neles. Quer dizer, isso aí está errado. É isso que a esquerdalha gosta. Eles querem ver o pessoal botando fogo em bandeira, fazendo confusão, enfiando crucifixo lá onde o sol não nasce, essas coisas todas. Quer dizer, está errado. Então, dar crédito a esse tipo de coisa, eu acho que é uma perda de tempo. Nós temos que nos concentrar na construção de um Brasil decente, próspero, que vai progredir, que vai ocupar o seu devido lugar no concerto das nações. Andréia, deixa eu fazer duas observações em relação ao que o Cláudio falou. O clube militar, assim como o clube naval, o clube da aeronáutica, são clubes de caráter social. Lazer, encontro com os amigos, né, bate-papo. Né? Então, as manifestações que vêm dos clubes, que advêm dos clubes, né, os clubes militares, em lato senso falando, apenas demonstram o que a essência do clube, dos associados, pensa. Certo? Eles não têm ingerência alguma em estratégias militares, nas decisões de comando. Então, esse é um equívoco que se tem do lado de fora, quando se vê a nota que sai pelo clube militar como sendo um indício de que vai acontecer alguma coisa dentro das Forças Armadas em prol, no caso específico hoje, das nossas liberdades. Tá? A gente não tem que enxergar dessa forma, a gente tem que enxergar como sendo uma manifestação de pensamento da essência dos integrantes do clube. No caso, o clube militar, oficiais do Exército. Tá? Então, se a gente conseguir dissociar isso, a gente vai conseguir apagar da nossa mente a ideia de que o pessoal do clube militar é bravateiro, ou fala coisa e não faz nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ações militares competem às Forças Armadas. Gente da ativa, militares da ativa, que tem o comando supremo no presidente da República. Clube militar, não. O clube militar é uma associação civil, né, onde militares são associados, pagam mensalmente uma mensalidade para poder sustentar o clube, poder usufruir das suas benesses. É só esse detalhe. Em relação à questão da Andréa Sadi, eu diria que é de uma infantilidade tremenda, né, dizer que o presidente só tem apoio militar porque os militares ficaram de beicinho com base nos áudios vazados na época do regime militar, ou por causa de firulas. Eu diria que é subestimar a inteligência de todo o alto comando militar, de toda a cúpula militar e, sobretudo, do presidente da República. O buraco é muito mais embaixo. O país está do avesso desde que foi criado aquele inquérito toffoliano em fevereiro de 2019. Ali já houve o golpe de Estado. Ali foi o início da distopia. E se permitiu, né? Se permitiu, até é compreensível por que se permitiu. Como a gente disse aqui atrás, né? Se você ensina o falso direito, entranha isso no inconsciente coletivo, quem é que vai questionar, né, uma decisão de um tribunal se já se vendeu que ele tem a última palavra sempre? Então é compreensível porque que o presidente tenha engolido muito sapo ao longo desses 3 anos, o fato dele apanhar todos os dias, né, 24 horas por dia, a má compreensão do direito, o fato de não ser ensinado para a gente a articular o que está escrito nas leis de uma forma heterodoxa, buscando uma solução imprevisível, eficaz e constitucional, gera a dificuldade de agir, pelo menos pontualmente, para evitar que o Brasil chegasse nesse estado de calamidade jurídica em que a gente se encontra hoje. Mas hoje a gente tem que ter certeza absoluta que o presidente já tem uma visão completamente diferente, ao ponto dele ter feito um decreto extremamente inteligente, ter fundamentado o decreto, aquela exposição de motivos que ele leu, eu diria, com toques de sadismo, né, de uma forma muito educada, extremamente bem fundamentada. Esse é um presidente estrategista que sabe, eu tenho certeza absoluta, que o tribunal não tem a última palavra sempre. Última palavra sempre apenas quando cumpre a lei, cumpre a Constituição. E para fechar, para não me alongar muito, artigo 3º da Lei de Introdução às Normas, diz lá, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que a desconhece. Ou seja, ninguém pode alegar que não sabia a lambança que fez para se justificar e não ser punido de acordo com o que prevê a lei. Isso é uma regra basilar de direito. Se a gente olhar para o Congresso Nacional e enxergar ali alguns semi-analfabetos, alguns psicopatas, alguns palhaços, pessoas ali completamente sem condições de exercer o mandato parlamentar e representar bem a população,
com o mínimo de conhecimento, a gente não pode exigir, né, que é muita cara de pau querer exigir do presidente da República que o direito que ele tem que obedecer é um direito patrocinado pela toga. É um contrassenso absoluto em se tratando do chefe de Estado. Se o pipoqueiro não pode se justificar alegando que desconhecia o direito, quanto mais o chefe de Estado, né, que tem uma série de prerrogativas constitucionais, que no ato da posse no Congresso se comprometeu a manter, defender e cumprir a Constituição, lá no artigo 78, quanto mais ele falar que ele não pode fazer o que está fazendo porque é inconstitucional. Isso aí é um deboche, é um sarcasmo com o presidente da República e uma falta de respeito com as pessoas aqui de fora de bem, que têm o mínimo de inteligência e clareza em relação ao que está acontecendo. Bom, é nessa linha aí que eu quero complementar, que eu acho o seguinte, dentro disso que o Renato acabou de falar, é que eu vejo muito difícil, quase impossível, um cavalo de pau realizado lá no STF, né? Essa é a minha ideia. Como é que esse pessoal vai dobrar a espinha ao contrário? Eu tô muito curioso para ver isso aí. Vamos acompanhar, então, porque neste país tudo é possível, né? E as pessoas aqui já não usam mais hidratante, é óleo de peroba na cara e na veia, da manhã até a noite, né? Vamos, então, para a nossa próxima pauta, porque o PT, minha gente, decidiu mudar o marqueteiro da pré-campanha de Lula. A direção do Partido dos Trabalhadores decidiu, então, afastar o marqueteiro Augusto Fonseca da pré-campanha do ex-presidiário Lula. O publicitário e diretor da agência MPB, Estratégia e Criação, era um dos pivôs da crise que tomou conta da equipe de comunicação do candidato petista, comandada pelo ex-ministro Franklin Martins. A troca, inclusive, teria ocorrido devido a divergências, né, entre a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann. Deve ser muito agradável conviver com a Gleisi Hoffmann, né? Imagina você ir tomar um café ali no intervalo e dar de cara com Gleisi Hoffmann. Meu Deus, enfim. E também o ex-ministro Franklin Martins, como eu já disse. Renato, e aí, Renato, isso muda a situação do PT? O PT realmente estava precisando só mudar o marqueteiro para mudar a sua situação? Como é que você vê isso? Olha, eu tenho isso aí, uma coisa intuitiva minha. Esse partido tem prazo de validade e está se inspirando. Diante da mudança que virá no Brasil, a gente vai receber a nossa reindependência. É uma reindependência das falcatruas. Esse partido tem prazo de validade. Então, o que eles fazem ou deixam de fazer, sinceramente, para mim, é irrelevante. Não faz nem cosquinha na história do Brasil. Né? Então, para mim, é um partido que vai cair no ostracismo, mostra apenas que esse pessoal não tem a mínima visão de cenário. Está realmente preso numa Matrix, mas uma Matrix que os cegou, né? Que está os colocando em direção a um precipício para eles mergulharem ali achando que tem asas. Então, é mais ou menos assim que eu enxergo esse partido. Então, as coisas estão bem encaminhadas, né, e tudo leva a crer que teremos um final bastante feliz. Sem falar, pegando um gancho, o presidente já se cogita que o indulto do Roberto Jefferson, do Alan dos Santos, do Oswaldo Eustáquio e todos aqueles perseguidos. Para a gente entender aqui, né, que o presidente não está de brincadeira quando ele disse que tem a obrigação de colocar o pessoal dentro das 4 linhas da Constituição. Enquanto se cogita de um lado, como vamos derrubar o decreto do presidente, o presidente vai fazer outros, resolvendo outras pendências, tentando colocar o país, né, na ordem, no mínimo de ordem. Então, isso aí vai ser bem interessante. Outra coisa que vale a pena mencionar é o seguinte: as pessoas não conseguem entender determinadas coisas. Eu não sei se a maioria percebeu, ou pelo menos alguém percebeu, o presidente só editou o decreto, né, esse decreto de indulto, após o julgamento, tudo bem. Mas antes do julgamento, eu não sei se vocês perceberam que o presidente estava batendo muito na questão eleitoral. O sistema eleitoral tem que ser limpo, as eleições têm que ser limpas. Parabenizou o ministro Roberto Barroso, né, por ter convidado as Forças Armadas. O que quer dizer isso, né, nas entrelinhas? A questão do sistema eleitoral está resolvida. Está resolvida, é um problema que não existe mais. Agora o presidente está atacando outros problemas. Quais são os outros problemas, ou o problema? Trazer o pessoal para dentro das 4 linhas da Constituição. E ele vai fazer o que tiver que ser feito. Né? O Rodrigo Pacheco não entendeu isso ainda.
que cogitou, ele falou que o decreto é válido, né, tem que ser respeitado, mas tem que mexer, vamos avaliar ali uma modificação no indulto presidencial. O sujeito não sabe o que está falando. Você mexer no indulto presidencial, nitidamente, vai afetar lá a cláusula pétrea, né, de separação dos poderes, porque é uma ferramenta de controle do presidente de excessos, no caso do Poder Judiciário. Então, como é que um poder legislativo, hoje, comparsa do Poder Judiciário, quer, numa base na politicagem, dizer quando que o presidente pode conceder indulto ou não, eliminando uma prerrogativa que foi lhe dada pelo Poder Constituinte originário na Assembleia Nacional de 88, né, que firmou a Constituição em 88. Não existe isso. Ou seja, os caras não sabem o que fazem, eles estão perdidos, mas de compensação, por terem interesses recíprocos, falam coisas para agradar o seu amiguinho. No final das contas, todos estão desmascarados e todos terão uma colheita maravilhosa, né, no Brasil que vem pela frente. Amém. Lessa, e aí, o que você acha aí dessa troca de marqueteiro do PT? Vai mudar a situação? Agora Lula vai poder ir para a rua, ir para a galera, fazer olá! Bom, eu já falei para vocês aqui antes, se o vigarista cachaceiro de 9 dedos, o maior ladrão da história do Brasil, quiçá do mundo, né, tiver a coragem de sair da toca para tomar uma cachaça na esquina, ele é morto. Ele não vai ser só ofendido, vilipendiado, chamado de ladrão e não sei o quê, não. Vão matar ele. O pessoal tem ódio. As pessoas têm ódio desse sujeito. Então, por aí, você já vê que candidatura não existe. Pesquisas, muito menos. Essa história aqui é briga de bandido, entendeu? Franklin Martins, mexendo com Tato, aquele Tato lá de São Paulo, misturado com Gleice Hoffmann, e a amante da lista de propina da Odebrecht. É só bandido. Não tem condição. Isso aí e os caras estão de olho o quê? Vem um dinheirão aí desse obsceno fundo partidário, dessa picaretagem que fica irrigando esses vagabundos aí, parlamentares e essa politicalha do fazendão. Quer dizer, para eles aí espera-se uma irrigação aí em torno de 100 milhões do fundo eleitoral, dessa pornografia institucionalizada que nós temos no Brasil. Quer dizer, é como o Renato falou, ficar prestando atenção nessa ratazana, nesse bando de ratos aí, é uma perda de tempo, entendeu? É uma coisa que não leva a nada. Esse povo, como ele disse, tem prazo de validade. Isso vai acabar logo, se Deus quiser e o diabo não atrapalhar, né? Bem, minha gente, temos mais uma pauta aqui. Índios fazem ato antidemocrático? Será que é isso? Eu não sei, isso é uma pergunta, tá? Indígenas protestaram, então, com gritos de fora Bolsonaro em Porto Seguro, na Bahia. O presidente da República esteve na cidade para a festa de 522 anos. Bem, no vídeo que a produção separou aqui, eu não vi só os gritos, né? Eu vi, enfim. Vejam vocês mesmos e me digam o que vocês acharam aí desta ação. Eu não consegui ouvir exatamente ali o coro que eles estavam gritando, mas... Era fora Bolsonaro, Bolsonaro fora. Eu entendi outra coisa, pelo menos enfim. Mas fiquei na dúvida. Isso, né? Bem, enfim, imagina os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro derrubando grades, invadindo o lugar, assim, né, armados, porque os índios andam armados. Sabe quem fica muito feliz, assim, com o protesto de índio aqui em Brasília? Os militares. Os militares do Distrito Federal adoram, né, porque eles são cidadãos brasileiros, né, os índios são cidadãos brasileiros,
que podem andar armados livremente, armas brancas, mas andam armados, né? Inclusive, já tivemos aqui casos de policiais que quase morreram com flechadas aqui em Brasília, né? Então, mas o gabinete do ódio fica do outro lado, mas enfim, vou deixar para vocês comentarem. Renato, e aí? É um ato antidemocrático? Olha, qualquer manifestação que você faça, que você destrói as coisas, pode ser qualquer coisa, menos democrática, porque se você incide no Código Penal, acabou, você extrapolou, né, o limite da liberdade de reunião, da liberdade de manifestação. O que é ato antidemocrático? É tudo que descamba recai no direito penal. Isso é ato antidemocrático. O restante, não. O restante são atos democráticos. Né? A democracia pressupõe o pluralismo de ideias, pluralismo moral, pluralismo religioso, pluralismo ideológico, né? Pressupõe a tolerância, que é a essência do pluralismo, a essência da liberdade de expressão. Daí a questão da vedação à censura também, que está vinculado à ideia do pluralismo, vinculado à ideia da liberdade de expressão plena, liberdade de manifestação do pensamento. O grande problema, né? Por que eles fazem isso e não acontece nada? As polícias, elas estão enquadradas pelo politicamente correto. Quem dito politicamente correto? Sistema de justiça, dominado pelos chamados bandidólatras. São aqueles que defendem o tal do garantismo penal, que é uma doutrina, eu chamo de criminosa. Eu diria, essa doutrina tem dois pressupostos. Ela parte do princípio que existe o determinismo social, ou seja, o sujeito, né, por mais que ele tenha agido sem estar em situação de excludente de ilicitude, sem estar em situação de excludente de culpabilidade, ele ter agido com livre-arbítrio, podendo ter feito diferente, isso é ignorado. O cara é visto como coitadinho, ele é visto como um sujeito que agiu dessa forma porque a sociedade o oprime, como se ele não tivesse livre-arbítrio. Essa é a primeira questão, né? Presume-se o determinismo social, uma coisa que não existe. E outra questão, outra que fundamenta esse garantismo pilantra, é a ideia que se ventila muito de que a finalidade principal da pena é a ressocialização. A lei de execuções penais tem lá um artiguinho que fala isso, é a finalidade de ressocialização. Mas daí se falar que a finalidade da pena é ressocializar qualquer sujeito que tenha sido preso, independente da qualidade do crime que ele tenha cometido, isso é um atentado à nossa inteligência. É jogar no ralo o dever do Estado de garantir a segurança pública e a segurança individual prevista lá no artigo 144 da Constituição. Então, a finalidade da pena, né, ela é retirar o indivíduo que não tem condições de conviver com outros de sociedade. Punir efetivamente. Punição não é vingança. Punição é apenas fazer a lei ser aplicada. Todo direito está ali para qualquer um saber o que pode ou não pode saber, ou fazer. Artigo 3º da lei de introdução que eu mencionei. O artigo 21 do Código Penal também fala algo similar. Né? Ninguém pode se isentar do cumprimento da pena dizendo que não sabia que o fato cometido era crime. Fala de uma forma similar, mas é mais ou menos a mesma ideia. Então, essa ideia de garantismo penal é uma doutrina de cunho marxista trazida aqui para o direito e misturada ali com a ideia de direitos fundamentais. Diga-se de passagem, do bandido. Né? E se fundamenta tudo em cláusula pétrea, outra inversão de valores. São cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais. Quando um sujeito comete o crime e lesa alguém gravemente, por exemplo, qual é a garantia individual que entrou em cena, que deve ser respeitada? É da vítima de ter uma resposta rápida da justiça em ver aquele sujeito punido exemplarmente, exatamente porque o Código Penal a proíbe de fazer a sua justiça com as próprias mãos? Ou é um direito fundamental de um criminoso, né, de ter um processo prolongado o máximo possível, enchendo a justiça de recursos, ou tendo as penas atenuadas o máximo possível, ou tendo direito às penas menores possíveis para ele começar a cumprir no regime aberto? Ou seja, o direito fundamental de criminoso é uma criação de bandidólatras, dessa academia do direito esquerdista que defende o lado errado da história. Os direitos individuais decentes são os direitos das pessoas de bem. Se interpretar com uma decência o ordenamento jurídico, é muito fácil chegar a essas conclusões que eu estou passando aqui, que a gente está passando essas mensagens. Então, para encerrar, quando a polícia romper esse jugo do politicamente correto, patrocinado pelo sistema de justiça, essas badernas deixarão de existir. O Lessa morou nos Estados Unidos 20 anos, como ele mesmo falou, eu duvido que isso lá aconteceria,
e esse pessoal sairia ali de forma impune. Eu vi um videozinho há pouco tempo atrás de uma senhora, devia ter 60 e poucos anos, que desrespeitou a polícia, não quis sair do carro. O policial foi muito educado, insistiu. Chegou o momento que ela foi fugir, a polícia chegou, parou o carro da polícia atrás dela, abriu o carro dela, jogou ela no chão, enfiou o pé na garganta, botou os braços para trás e algemou. Uma senhora relativamente de idade, né, com sobrepeso, mas extremamente mal educada. Foi tratada com a devida deferência de uma polícia que se dá o respeito e de que realmente zela pela segurança pública, sabe o compromisso que tem com a segurança pública. Agora, enquanto as cúpulas da polícia forem dominadas por governadores e tiverem lá seus coronéis agindo politicamente, a tropa fica oprimida. A tropa fica oprimida. O que se precisa, na minha visão, numa mera ideia, seria o comandante do Exército, comando do Exército, por exemplo, fazer umas visitas aos coronéis das polícias militares de todos os estados e colocar ali determinados pontos de vista. Relembrando sempre as polícias que elas, quando as Forças Armadas entram em cena, são forças auxiliares da polícia. Elas saem do comando do governador de estado e do coronel que oprime a tropa e ficam sob o comando do Exército. Sob o comando do Exército, o Exército entrando em cena, esses coronéis que abusam do poder, oprimindo a tropa, certamente eles vão pensar 10 vezes em fazer o que tem feito hoje em dia, permitindo que policiais federais, muitas das vezes, deixem de cumprir as suas funções ali constitucionais e legais, agindo contrariamente aos interesses das pessoas de bem aqui de fora. Perfeitamente. Agora a gente não pode ignorar também, Lessa, o fato de que os índios, eles são usados pela esquerda, né? Claro que sempre há exceções, né? Tem sempre aquelas pessoas ali que não são usadas, né? Elas se deixam usar porque os índios são seres humanos, eles são pessoas inteligentes, né? Às vezes ficam afastados dos centros urbanos, mas são pessoas inteligentes. E muitas dessas pessoas que estão aqui no nosso meio que entendem como é que o jogo funciona. Agora, a grande massa mesmo, ela é utilizada como massa de manobra pela esquerda, né? Assim como outros grupos. Pois é, André, esses índios aí, eles, primeiro, têm aquela condição de inimputáveis, né, coitadinhos? Eles não podem ser nada. Agora, o problema é o seguinte, inclusive foi esse vídeo aí que eu vi mais cedo, ao qual eu me referi antes, e foi o vídeo que mostrava também essa história da bandeira brasileira, uma bandeira gigante pendurada numa parede lá muito grande, e esses canalhazinhos jogando tinta vermelha e melando a mão de vermelho e batendo na bandeira, até que eles arrancaram a bandeira da parede e etc. Quer dizer, na minha opinião, eu sinceramente, eu não tenho muita paciência com isso não, entendeu? Pode ser antidemocrático, democrático, assim, assado, cozido, não me interessa. Ali tinha que baixar a borracha. É índio, é estudante, é dona de casa, é velho, é criança, não interessa. Está fazendo a arruaça, tem que baixar a borracha, tem que botar as coisas em ordem. Essa é a minha opinião. Assim, as pessoas sabem até onde vão, o que fazem, e todo mundo se manifesta. Aqueles índios todos ali poderiam estar agrupados em algum canto, gritando Bolsonaro fora, fora Bolsonaro, Bolsonaro fora, fora Bolsonaro, mas ali fazendo o H deles, fazendo o caô deles ali, sem criar nenhum tipo de perturbação com relação a nada. Seria perfeitamente democrático. Eles podiam se manifestar à vontade, manipulados pela esquerda ou não, enfim, sabemos que são, mas de qualquer maneira, quer dizer, mesmo que fosse de vontade própria deles, fazer ali o barulho deles. Agora, sair quebrando coisa e jogando troço no chão e fazendo e acontecer, não. A borracha tem que entrar e o lombo tem que arder ali, entendeu? Essa é a minha humilde opinião a respeito. Então tá, né? Vamos encerrando por aqui. Vamos encerrando por hoje, nessa sexta-feira, né, minha gente? Vamos fechando bem, com chave de ouro. Renato, obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. Renato? Congelou, Renato? Não, tá aí. Não, eu sei, a humilde opinião do Cláudio é a humilde opinião da massa de bem. A humilde opinião, bota aí 70 milhões de eleitores patriotas que querem
a reeleição do presidente, no mínimo 70, daí para cima, né, eu diria que a maioria pensa assim. É um pensamento politicamente incorreto, mas é um pensamento juridicamente mais do que correto. Se a gente quer um país onde tenha ordem, porque não existe progresso sem ordem. Isso é paradoxal. Então, tudo que o presidente tem feito agora, terminando obras acabadas, teve uma razão de ser, se a gente parar para pensar. Né? Se ele pegou um Estado bagunçado, pegou muitas coisas por resolver ainda, o que adianta ele ter atacado outras coisas e ter atiçado ainda mais o ativismo judicial, eu diria, as ofensas contra si, as interferências contra as suas prerrogativas, se ele não tivesse arrumado a casa antes primeiro? Então é melhor terminar as obras acabadas, que tem a justificativa de você proteger o dinheiro público de roubalheiras futuras, você resolve, entrega o serviço à população que foi ludibriada no período passado, e no momento certo, você começa a pensar no progresso efetivo, com investimentos e outras coisas, com a reformulação do nosso desenho institucional falido, com a feitura de uma nova Constituição, realmente com o Brasil do futuro. Mas, para isso, o presidente está no momento certo, começando devagarzinho, homeopaticamente, a restaurar a ordem do país. E, certamente, ele vai acelerar a Ferrari que ele tem e vai ultrapassar esse fusquinha abusado que fica ainda na frente dele, enchendo a paciência dos outros que estão assistindo. As pessoas não gostam de ver... Eu tenho muito carinho pelo fusquinha, né? Na época, a gente andava muito de fusquinha, mas um fusquinha atrapalhando uma Ferrari é complicado. Então, o presidente sabe a hora que vai tirar esse fusquinha da frente e está apenas buzinando no momento. Vamos ver o que vem pela frente. Perfeito, meus queridos. Uma excelente noite para vocês, então. Bom fim de semana. Até uma próxima oportunidade. Para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua participação. É sempre um prazer ler aqui os comentários de vocês, alguns politicamente incorretos. Postem mais, eu adoro, eu dou muita risada aqui. Eu me contenho, mas por dentro eu estou me acabando de rir. É porque eu não posso ler, alguns eu não posso ler, eu leio só para mim mesma, tá? Mas é sempre um prazer contar com a participação de vocês aqui, com certeza. Um excelente final de semana, fique com Deus e lembre-se de assinar o Jornal da Cidade Online. Se você ainda não assinou, faça isso por apenas R$ 9,99 por mês, você tem acesso a conteúdo exclusivo, inclusive segunda-feira tem uma edição novinha da revista A Verdade para você que é assinante e que vai se tornar assinante do Jornal da Cidade Online. Uma excelente noite de Brasília, Andréa Luiza Matias. Boa noite.